Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos chegando aí, basicamente, no finalzinho das lições. Louvado seja o nome do Senhor. O final do ano também está chegando. Glória a Deus. Nós temos para essa lição desse domingo, dia 22 de dezembro de 2019, a lição de número 12, que tem por título A Rebelião de Absalão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Onde o texto áureo ele fala da seguinte forma: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Está em 2 Samuel, capítulo 15, verso 6, esse texto. Na terça-feira, pela manhã, estivemos observando Efésios, carta de Paulo ao povo de Éfeso. A revista nos orientava a lermos o capítulo 6, versículo 4, mas nós lemos o capítulo 6 todo. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das coisas que se falava ali nesse capítulo 6 é: os pais não podem provocar seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esta maravilhosa oportunidade que nos foi concedida para estarmos aqui reunidos nesta manhã, nos consagrando, nos santificando diante da Tua presença, diante do Teu altar. Teus filhos que, porventura, Senhor, nos acompanham também através da internet, que o Senhor possa também estar visitando a cada um segundo os Teus propósitos, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Vai, Senhor, entrando com a Tua providência na vida de cada um, e nesta manhã, Senhor, possamos ser santificados por intermédio da Tua palavra, possamos ser revestidos do Teu poder e da Tua unção. Ó Pai querido, que o Teu Santo Espírito venha nos capacitar nesta manhã, para que assim possamos juntos, a uma só voz, declarar que só Tu, Senhor, és Deus, e só Deus é o Senhor. Muito obrigado por esta maravilhosa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu para estarmos aqui reunidos, louvando e engrandecendo o Teu nome, que é santo e poderoso. Ó Pai querido, que nesta manhã o Teu Santo Espírito tenha liberdade para trabalhar em nossas mentes, no nosso coração. Fica à vontade no nosso meio, nos capacita, Senhor, para que venhamos fazer tudo segundo a Tua vontade e o Teu querer. Nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A verdade prática, ela diz o seguinte: a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em 2 Samuel,
do capítulo 15, do 1 ao 18, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que cercassem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesus, na Síria, votou o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espia por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Estamos em 2 Samuel, capítulo 15, agora versículo 13, versículo 14 abaixo. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor.
E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os pereteus e todos os heteus, 600 homens que vieram de Gate, a pé, caminhavam diante do rei. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução, ela fala da seguinte forma: nesta lição, discorreremos sobre a rebelião de Absalão. Não se tratava apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. O assassinato de seu irmão Amnon não foi apenas um feito vingativo, mas a oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão ao trono. Absalão era oportunista, perspicaz, valendo-se de sua beleza física e carisma incomum, procurou derrubar o próprio pai na esteira das falhas governamentais, buscando apoio nos descontentes para reinar, prometendo que julgaria a todos com equidade e rapidez. Muito bem. Então nós já estamos aqui, diante de uma situação bastante incomum, mas real para aquele momento no qual Davi precisava se confrontar. Louvado seja o nome do Senhor. E como a palavra de Deus, ela não omite fatos, ela nos deixa transparecer toda essa situação que estava acontecendo na casa do rei, ou seja, na família do rei. Então, tudo isso por consequência de atos anteriores, os acontecimentos anteriores, contribuíram para que esse momento viesse a acontecer e a palavra do Senhor viesse se estabelecer na face da terra, para que ninguém pudesse dizer: mas Deus fala e não faz. Não, Deus fala, e se Ele fala, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Então nós temos que sair daqui nesta manhã nesta certeza de que aquilo que Deus cumpre, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. O ponto 1, ele diz: o homem Absalão. Então vamos procurar entender qual é essa descrição deste homem, segundo o olhar à luz da palavra de Deus. Japonesa Marcélia, por favor. Descrição. Absalão era o terceiro filho de Davi com Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur, que nascera em Hebrom. Davi teve seu primeiro filho com Ainoã, Aminon, o primogênito, o segundo com Abigail, Quileabe. Do hebraico, o nome Absalão significa o pai é da paz. Duas coisas o distinguem: seus longos cabelos e sua aparência física, que era sem defeito. Absalão era o filho predileto de Davi. Tinha uma vida de luxo, pois estavam a seu dispor um carro e 50 homens que corriam adiante dele. Tinha uma personalidade forte e capacidade para furtar o coração do povo.
Biograficamente, há muitos detalhes sobre o homem Absalão, em especial quanto à beleza física, mas nenhum destaque para a sua vida espiritual. Esse que é o problema, né? Algo muito sério, né? Mas a gente vê por aí, né? Algo muito sério, porque aqui diz que Absalão significa o pai é da paz. Quer dizer, já começa contrariando o seu próprio nome. O próprio nome dele já está sendo contrariado, já está entrando em choque. Porque é aquela pessoa que está gerando intriga, está gerando guerra, contenda, inimizade. E detalhe, contra o seu próprio pai. Contra o seu próprio pai. Existe uma coisa que a gente precisa observar na nossa atualidade, né? É que os pais, eles têm vida própria. Embora os filhos não concordem ou possa vir a não concordar com a maneira de agir dos pais, os filhos precisam entender que filhos são filhos. Você tem todo o direito, entenda bem isso, você tem todo o direito de discordar das atitudes, da maneira, do agir, do falar, do pensar do seu pai. É um direito que você tem. Para aqueles outros casos, né? Da sua mãe, ou daquela pessoa que cuida de você, ou que cuidou de você ao longo de um determinado período. Essa pessoa esteve por responsável pela sua vida, te dando condições para que hoje você pudesse até mesmo ter essa oportunidade de discordar das atitudes daquele que talvez te criou, te gerou, ou tão somente daquele que cuidou de você. Então, o que não pode acontecer é o desrespeito. Você está entendendo? Discordar é uma coisa. Agora, não tratar com respeito é uma outra situação totalmente diferente. É interessante, né? Evangelista, que nós, assim, eram 12 irmãos. Já até dentro do assunto, né? Falando de respeito, né? Isso, pode andar para aí. Nós éramos 12 irmãos, da mesma mãe e do mesmo pai. Só que tinha mais 4, né? Fora do casamento, assim, do primeiro casamento dele. Ele casou com a minha mãe. Certo. Então eram quantos? 12 mais 4, 16. E nós sempre tivemos respeito, né? Tanto elas, os primeiros, né, do outro casamento, respeitavam a minha mãe de uma tal forma assim, e tudo que ela falava, eles baixavam a cabeça. E com meu pai não era diferente. E nós fomos aqueles filhos criados, assim, naquela disciplina qual ele nos ensinou. Era a palavra dele, era a voz dele, e pronto. Mesmo que nós estivéssemos errados, mas o respeito, ele não precisava falar nada, bastava ele olhar. Então hoje, aí eu estou citando isso porque hoje a gente vê a diferença, né, entre a criação, relação pai e filhos hoje. Mas nós vemos por aí, né? E são aqueles 12 que eu ia até hoje, todos nós estamos unidos. Maravilha de Deus. Todos estamos unidos, né? Certo aqueles que já faleceram, né? Como as 2 irmãs que eu perdi pouco tempo, a que já tinha falecido há mais tempo, outro irmão também, então já são 4, né? Mas aí prossegue da mesma forma. Então a gente vê esse exemplo aqui, que Absalão não tinha maior, não tinha aquela responsabilidade, né, com Deus. E naquela época nós não conhecíamos Deus. Sabia que ele existia, mas não andava nos caminhos dele. Os meus pais eram católicos, depois o meu pai primeiro que se converteu, depois foi a minha mãe.
Primeiro a minha mãe, depois o meu pai. E assim ele foi pregando, falando para a gente. Então hoje, nós, aqueles que estão na presença do Senhor, que nós estamos servindo ao Senhor, a gente louva a Deus pela vida deles. E aqueles que não estão, nós estamos orando para que eles venham no mesmo caminho e na mesma direção. Mas eles morreram felizes, porque eles viram que a maior parte dos filhos já estava nos caminhos do Senhor. Eles pareceram que eles não morreram, né? Eles dormiram aqui, despertou lá para o Senhor. Então eu acho assim, então eu vejo, e da mesma forma eu criei os meus filhos, da mesma forma que eu fui criada, eu criei os meus filhos. Na obediência. Primeiramente, debaixo das mãos de Deus, segundamente. Tudo aquilo é assim e assim. E é desse jeito, é dessa forma. Maravilha. Eu falo assim, agora eu ensinei como foi, eu criei vocês dessa forma. Agora que vocês criam os seus filhos. Não precisa ser da mesma forma, mas pelo menos que tenha punho firme com eles. É verdade? Maravilha. Eu acho que é um legado, né, que fica, né? E assim, nós vamos dar conta também ao Senhor, porque, Sim, na verdade, a Bíblia mesmo manda que nós ensinemos a criança no caminho. Então, a Bíblia diz que tudo que você plantar, né? Você não vai plantar abóbora e colher feijão. Então, depois que crescer, né, como a palavra diz, não se desviará dele, ou de repente se vier a se desviar, nós entendemos que a mensagem foi pregada. Né? Então, assim, você sempre tem que conduzir independente de alguma coisa. Ontem eu conversei muito com o Marcelinho, né? A gente estava conversando bastante e falando das coisas de Deus, assim, eu louvo a Deus. Está difícil para ele vir para a escola do Senhor. Marcelinho, vamos? Mas acho que eu não vou. Por quê? Dia de sábado, eles se unem lá, fazem um lanche lá, aí eles ficam jogando futebol. Então, assim, eu também não posso dizer, pelo menos não estou vendo pornografia. Né? O tempo que eu estou ali, eu estou olhando e sempre falando, ó, você é o único que está na presença do Senhor. Então, você tem que passar alguma coisa para eles diferentes. Eu sempre falo isso para eles, sendo aqui em cima ou lá embaixo. Né? Eu moro em cima, meu irmão mora embaixo. Sempre falando isso. E assim, eu louvo a Deus porque eu vejo que hoje eu posso dizer que a minha casa está na presença do Senhor, entendeu? Não tem coisa errada dentro de casa, existe respeito, porque se você plantar aquilo que você falou, seus pais te ensinaram, os meus me ensinaram, eu falo, ó, se você for por aqui, você vai ver. Porque o que eu aprendi com os meus pais, meu pai trabalhava de segunda a sábado, ele sentava no domingo, ele conversava com a gente, tudo que a gente queria saber. Meu pai só tinha a terceira série primária, mas lia muito, estudava muito Bíblia, sabe? Então, assim, alguém deixou um legado também. Eu aprendi a ler com 6 anos, tanto eu quanto a minha irmã. Primeira coisa, ele falou assim, ó, se passar de ano, vou dar um relógio, mas vou dar outra coisa. A gente crente quer uma boneca, alguma coisa, como meu aniversário é em dezembro, aí ele falou assim, seu presente vai ser um relógio e outra coisa. E trouxe uma Bíblia para mim. Olha aquilo ali, gente. né? Gente, mas aquela Bíblia para mim foi uma Bíblia assim que eu me lembro até hoje. Então, é coisa que você tem que deixar para o filho. Às vezes você deixa de dar uma Bíblia, você vai dar outra coisa. Você está dentro de casa, olha aqui, ó. Ontem eu estava, não tive tempo, essa única semana, eu não tive tempo de estudar a revista. Aí cheguei, peguei e falei assim para ele, olha isso aqui, ó, rebelião. Aí vim aqui atrás e mostrei a consequência do pecado de Davi. Fui mostrando, ó, tá vendo? Se pecar, a consequência vem. Então, irmãos, a gente tem que entender que é a gente que vai passar para o filho da gente, né? O que foi passado para nós. Tem que ver o que vamos passar. O que vamos passar. Conteúdo, né? Não é? Conteúdo. Porque se você não passou tiver uma coisa cuidado, errada, a vida dele vai seguir. as consequências que vai vir. Você vê quantas casas tem errado aí, que você vê pessoas A gente tem que ter cristãs. sabedoria, né? Sabedoria dentro da palavra, que você sabe
você está passando, está conversando com o seu filho. E é um peso para É um gente. peso. É uma Você ainda tem seu responsabilidade. marido. Imagina eu que sou pai e mãe para criar os Não, dois. também, mas assim, de respeitar aos homens. Mas nada, porque sempre quem deu essa disciplina aos meus filhos foi eu. Meu marido, ele fala, né? Mas sempre a responsabilidade é de quem? É da mãe. Né? Não em todos os casos, né, em casais, mas a maior parte a responsabilidade foi da mãe. Né? Ah, vai lá, fala com sua pai, isso aqui. Não, vai lá ver com sua mãe. Então, mãe é pai para toda obra, né? Não? Olha que responsabilidade. Se eu estiver mentindo aí, alguém me corrija, por favor. Então, pai, eu sei assim, não, vai lá ver com sua mãe. Não é assim? Eu aprendi, é assim. Então, a gente nem pedia nada pro meu pai, a gente ia direto para a mãe. Porque era ela que resolvia, ela que decidia as coisas. Né? E hoje não é diferente. Até o meu neto hoje tem pai e mãe. Mas quando eu falo, vó, olha só, vó, assim, até as coisas da escola. Aprenderam, tá vendo? Aprenderam, entendeu? Então eu falei, fazer o quê? Esse neto é o segundo filho, né? Mais uma A segunda família, responsabilidade. mais uma responsabilidade. Então a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Maravilha. Entendi. Muito bom. Então, queridos, só aqui, né, dentro desse primeiro tópico aqui, né, o homem Absalão, a gente já está conseguindo entender bastante coisa, né, a começar pelo próprio significado do nome dele, que ele já começa renegando o seu próprio nome, né? Tem nada de paz ali. Contraditório, né? Totalmente contraditório. Vamos adentrar mais um pouquinho. Vamos ao ponto 2, em que consistia a causa da revolta de Absalão. Vamos lá. Podemos asseverar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio da sua família devido às suas faltas. Sua queda enfraqueceu espiritual e moralmente sua família. Assim, primeiramente vem o estupro de Tamar por Aminon, depois a morte deste por Absalão, que teve de fugir e ficar distante do pai por 3 anos. O retorno de Absalão por parte da estratégia de Joabe não foi muito bom, pois ao retornar, Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos. Isso resultou em grande ódio e amargura no seu coração para com o pai. Nada justifica o procedimento errado dos filhos, mas, por vezes, os pais contribuem para que eles tomem um caminho da rebeldia deliberada. Então, olha bem que interessante essa colocação. Né? A gente sabe que há vários casos de família, né? Não alguns não, mas há vários casos de família em que o filho está morando ali no mesmo espaço, mas não fala com o pai, ou não fala com a mãe, está morando embaixo do mesmo teto, comendo do mesmo alimento. Em certos casos, é até a mãe que continua lavando a roupa dele, mas o filho não fala com a mãe. É complicado, né? É complicado. Então, tudo isso daí são detalhes que, no meio da família, querido, quando não se tem a palavra de Deus, o texto sagrado diz que os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Nós estamos falando aqui de um homem que é segundo o coração de Deus. Não estamos falando de qualquer pessoa. Entenda bem isso. Um homem do qual é revelado dentro da palavra de Deus que ele é um homem segundo o coração de Deus. Então você vê que, mesmo estando na presença do Senhor, na casa do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus, pode estar passando por situações desse tipo. Onde não há uma comunicação direta
Ou então há uma dificuldade na comunicação. Pai, filho, de um modo geral. E isso se torna complicado nos dias de hoje, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Então hoje você não precisa guardar a mágoa. Hoje você tem para quem você pode entregar essa mágoa, essa amargura, esse sofrimento, essa dor. Hoje você não precisa mais guardar com você aquilo ali. Ah, porque fez isso comigo, porque falou isso, agiu desse jeito. Hoje você pode dobrar o seu joelho, ou se não quiser dobrar o joelho, em pé mesmo, deitado, sentado, aonde você estiver, você pode se colocar diante de Deus e entregar os seus problemas para Deus. Já não vou falar mais pela fé. Entregar meus problemas para Deus. Tem uma música assim? Vou levar meus problemas. Eu vou levar meus problemas para Deus. Vou levar, deixa eu anotar aqui, se eu esquecer de colocar. Vou levar meus problemas para Deus. Abençoa a minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Desse louvor. Então, pela fé, se nos for permitido logo mais à noite, assim, pela fé, estaremos exaltando o Senhor com esse cântico que nos foi revelado nesse momento. Eu tenho, eu tomo por revelação da parte de Deus que está dentro do contexto aqui. Que para que caia por terra, no meio da igreja, se há alguém passando por isso, ou se você conhece alguém que está passando por essa situação, é para que realmente isso venha cair por terra, em nome de Jesus. Então, porque assim como aconteceu aqui, com Davi e seu filho, na nossa casa também esse tipo de atitude, de situação, pode acontecer também. Nós não estamos livres disso. Isso é um fato, é uma realidade. Então nós temos que estar atentos a esse detalhe. E uma coisa também que me chamou a atenção aqui, Davi fica sem falar com Absalão aproximadamente 2 anos. Você está entendendo? São 2 anos. Imagina, esse ano que nós estamos está terminando. Imagina agora você lá em janeiro. Lembrou de janeiro? Então você lá em janeiro, agora está chegando o próximo janeiro aí. Vai fazer em janeiro, agora vai fazer um. Você está entendendo? São 2 anos. Imagina quantas coisas aconteceram no decorrer, porque a palavra muitas vezes pode não estar revelando aqui, quantas situações surgiram ali, quantas coisas Absalão estava ouvindo, mas tudo isso por consequência do pecado. Morando, debaixo do mesmo teto, no mesmo teto. É um negócio complicado. É um negócio complicado. Então, diz aqui o texto, 2 anos, Isso resultou em grande ódio e amargura do seu coração para com o pai. Eu lembro uma vez, muito tempo, eu não sei o que a minha filha fez, e eu chamei a atenção dela duramente, cheguei a dar uns. Hoje não pode, Ele vem lá atrás. Catiripapo, já tinha catiripapo, E eu lembro que no outro dia de manhã, engraçado que eles todos me dão benção, os meus filhos, meus netos. E ela voltou, se levantou, passou por mim, ficou quieta, e eu esperando ela falar comigo, eu pedi a minha benção, da benção, e aí depois passou por aí, vem cá, você dormiu comigo? E ela me olhou assim, eu falei, você vai falar comigo não? Eu sou sua mãe, você me respeita? Eu vou te chamar a atenção quantas vezes for preciso. E você tem que baixar a cabeça e levantar no dia seguinte, cabeça levantada e falar comigo. Nunca mais. Aí ela fez, ela não só me deu a bênção, ela me abraçou. Glória a Deus. Começou a chorar. Eu falei,
Eu faço isso porque eu estou ensinando. Eu tenho o direito de mundo. Porque se eu não corrigir você aqui dentro de casa, o mundo vai corrigir lá fora. É assim mesmo. Aí ela me pediu desculpa, me abraçou, começou a chorar. E hoje, não. É casada, tem 2 filhos. Se eu for chamar atenção, eu chamo ela de pequena. Maravilha. Mas não toma a atitude que ela teve. Aprendeu, né? Maravilha. Debaixo da obediência. Se eu deixo passar, daqui a pouco quem ia ser comigo, né? Ia se revoltar comigo, né? E amava depois que entra, Uhum. atirar E eu falei dentro da palavra, porque ela conhece. Aí. Mas deixou o inimigo naquele momento, né? Uma brechinha só, né? Mas se ele tiver no espírito, Meu Deus. Jesus. Na verdade, assim, a gente vê que não é fácil ensinar o filho. É muito difícil. Não, ainda mais na adolescência. Na fase da adolescência, acho que é a pior, quando é adolescente. Mas é difícil mesmo essa fase já do muito entendimento, que eles se acham donos deles mesmos. Né? E foi nessa fasezinha dela mesmo, entendeu? Seus 15 para 16 anos, né? Querendo mostrar as garrinhas, Não é fácil, não. olha, A gente tem que, por isso que às vezes assim, é difícil a gente chamar atenção, às vezes eu me acho muito enérgica, sabe? E às vezes alguns colegas do Marcelinho, eles falam assim para ele, poxa, você já é maior de idade, sua mãe quer controlar você. Assim, com relação até às vezes ele está na casa do presbítero, na casa da diaconisa Maria, né, e tal, e lá na Alessandra, aí eu fico, de lá dentro, não é presbítero, eu sempre ligo, olha a hora, como é que é? Maria, pede para vir embora, Glaucia, isso não é hora. Porque assim, a gente fica preocupado, porque na verdade está lidando com uma moça, um homem e uma mulher juntos não dá certo, alguma coisa pode acontecer, né? Então, né? Então, assim, é o natural, a gente não pode dizer, né? Homem e mulher, vai acontecer. Mas, então, assim, a minha preocupação, entendeu? Não é só com a filha, com a menina que é uma moça, mas com o meu filho também. Então, a gente se preocupa com os dois lados. Aí, eu já escutei até um colega falando, poxa, você tem que falar para sua mãe, cara. Tipo assim, coloca sua mãe no lugar dela. Pô, você já tá adulto, entendeu? Aí eu falei assim, olha, eu escutei seu colega falando. Da próxima vez você fala para ele que tudo que eu faço é com cuidado com você. Porque amanhã ou depois, se você cair, você não vai dizer assim, minha mãe não ligou, entendeu? Né? Minha mãe não ligou, até hoje eu fico no Bruno, vai por aqui. Alguma coisa, você tá errado. É assim, entendeu? O outro quer casar e fica quieto também. Não responde, não. Mas assim, também eu não vou na ignorância, mas eu sou muito rígida. Às vezes eu entendo que eu sou muito rígida. Mas na verdade é o jeito que eu fui criada. Eu poderia ser menos rígida, mas eu não sei se é por conta também de ter ficado viúva muito cedo. E eu me senti na responsabilidade dos dois. Então, não é fácil você criar um filho. Você tem a sua esposa, quando um não está, o outro está ali, um controla. E quando você está sozinho... Deixa eu falar a questão da cobertura, né? Não é? Aí essa madrugada eu já estava... Eu deitei tarde, né? Ainda peguei um pouquinho para fazer a leitura, meditando um pouquinho na palavra e tal. E aí me deu aquela coisa, eu fui lá embaixo. Tava Alex, né? Alex, o Felipe e o Caio. O Caio fica lá no cantinho dele, mas os 3 jogando. Marcelinho, Alex. Aí eu fui 2 vezes lá embaixo, para ver se estava realmente vendo aquilo ali. Porque assim, eles são jovens, né? São homens, né? Eu sempre falo, não parte para uma coisa, mas eu tô sempre... É aquela visão de Jó, né? Vamos fazer alguma coisa por aqui, mesmo entregar na mão do Senhor, porque nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Visão de Jó.
Não é? Então, assim, é o cuidado que você tem, né? E, na verdade, assim, hoje, eu me sinto muito responsável quando eu não teria que ser com os meus sobrinhos, porque tudo eles vão em casa, tudo é tia, o que você acha? Principalmente o grandão, o Lourinho, o Felipe. Ele é muito meu amigo. E bom saber que eles podem confiar, né? Tem alguém na família que possa confiar, né? Isso tudo, é muito bom. Muito, porque entendeu? senão busca confiança lá fora e aí está o O problema. Yuri não, mas o mais velho não, mas o mais o do meio e o pequeno, tia, isso assim, assim, tudo é comigo. Aí eu falo, caramba, ontem até briguei e falei, caramba, sua mãe não compra remédio para vocês não? Todo dia vocês têm um com dor de cabeça. Aí, mas assim, rapidinho, só para terminar isso aí. Depois eu falei, Senhor, me perdoe. Fala, o que você tem? Deita aqui, toma um remédio, deita aqui, já tomou um banho? Vou tomar, toma um banho então e deita aqui. Entendeu? Então, assim, você vê que não são só os meus, mas hoje o meu irmão está preso. Entendeu? A mãe, a cabeça da mãe ela tem quase 40, mas a cabeça acho que é de 15. Entendeu? Complicado. Voada, só quer saber das coisinhas dela lá para fora, com o mundão. E a gente fica com mais uma responsabilidade. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Aí, por exemplo, né, que também os meus sobrinhos, né, eu gosto de dar uma série aqui, o Charles, por exemplo, né, ele é muito apegado comigo, porque desde bebezinho, desde quando ele nasceu, né, a mãe não tinha experiência nenhuma, eu já tinha 2 filhos, né, que é a Natália e o Felipe, e então ela como se diz, ela se apoiou em mim, né, para estar ajudando ela ali naquele momento, né, mãe solteira na época, né, e muito complicado para a gente também, né, como família, que naquela época a gente não aceitava muito, né, a gente não aceitava muito isso. Era outro, né? Isso, né, e aquela preocupação, porque nós morávamos aqui no Rio, os nossos pais na Bahia, e quando o meu pai soubesse, né, como ele ia reagir, como ele ia falar. E ela com muito medo também, além de estar carregando aquela situação, né? Porém, um filho, mas na preocupação de como meu pai ia reagir. Aí foi o que a gente fez. A família que estava aqui, as irmãs, foi que começou a dar apoio, né? Começou a falar com ela, conversar, né? Que não seria dessa forma, que a vida tinha acontecido, não tinha mais como consertar. E aí, então ele foi cresceu junto com o meu filho, né, o Felipe, e também a Natália, que tinha 2 aninhos de idade, foram criados tudo junto. E hoje ele tem aquela segurança, aquela confiança em mim, né, aquele apego, que assim como uma segunda mãe para ele. E às vezes ele tem a mãe dele, mas às vezes tem assunto, tem coisa que ele chega e fala comigo. Ele conversa comigo. Entendeu? Esse desenvolvimento que ele tem, desempenho, porque eu sempre falo, estuda a Bíblia, procura se aprofundar, né? Logo mais vocês podem ser algo. E ele agarrou mesmo que eu não posso nem dizer porque vocês estão vendo ainda. Entendeu? Então eu sinto assim, meu filho também evangélico, prega, logo e tudo, mas eu tenho assim, uma felicidade tão grande pela vida do Charles, porque vindo de uma família do outro lado do pai, de macumbeiros. Meu Deus, não funciona. Quando a minha filha se formou na igreja quadrangular, né, que tem os juniores, eles se formam, né, quando chega um certo período, e ele foi o padrinho da minha filha. Viu? Mas aí quando a família dele soube, a tia, né, do outro lado soube, nossa, só faltou pegar a minha irmã, né, e falou que se ele fosse entrar com essa ideia de ser crente, que ia, como se diz, ia tirar ele, quer dizer, ia perder, né? Vamos dizer assim, você está fora do nosso testamento, está fora de tudo, entendeu? Então aquela criança crescendo assim, aquela criança assim, com aquela ideia, né? Porque não tinha ainda entendimento das coisas. Mas ele já sabia, desde pequeno que ele já conhecia a palavra. Ele sempre pegava, ele ia na igreja comigo, eu fazia direto. Ia com os meus filhos. Então Deus já tinha, né, um propósito na vida do Charles. Deus já tinha, mesmo contra a vontade, né, da tia e do pai.
da A vontade de Deus sempre prevalece. Entendeu? Então não adianta, se Deus tem um propósito, aquela criança que nasceu, Deus já conhece dentro do ventre da mãe. Entendeu? E ele foi amado pelo meu pai, pela minha mãe, foi amado de uma tal forma. Entendeu? Nem por isso meu pai, como se diz, escorraçou ela de casa, né? Deixou de falar com ela, mas continuou sendo aquele pai amado e aquela filha dele. Quer dizer, aquilo que ela botou na cabeça não tinha, é um medo, né? É igual eu falei, foi a criação. Vai nós pisar fora do caminho. Opa! Né? Mesmo não conhecendo a palavra de Deus, mesmo você não conhecendo a Deus. Vai nós, a gente tinha como, então a gente era obediência. Né? Então hoje eu vejo, né, aqueles que estão criando, aquele meu sobrinho que vem aqui de vez em quando também visitar também, está fora dos caminhos do Senhor, mas por conta da mulher que ele conheceu, então, mas eu estou orando, e ele me sentia, a senhora vai na igreja, e todos eles me chamam de tia, né? Vai na irmã, e a senhora vou com vocês. Então é desse jeito, então eu quero ver todos esses jovens na presença do Senhor, que é uma alegria, né? Você vê, hoje é difícil você tirar um jovem para vir para dentro da igreja, é difícil. Então aqueles que querem, a gente tem que pegar e abraçar e incentivar, e é o que eu faço. Às vezes, no sábado, a gente está reunido lá, já foi, né, em alguns cultos, né, que a gente faz lá. Eu quero trazer eles, né, eu não quero trazer para mim, segurar para mim, mas para que eles possam estar na presença. Conhecer a verdade, né? Porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Maravilha. Né? E que eles sejam libertos do mundo de lá de fora. Oh, glória. Né? Quem é pai, mãe, tio, ele não quer ver sua família na presença do Senhor. A palavra já diz, né? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, que dirá o Pai Celeste? Que é o pai que quer o mal do filho? Nenhum pai, só se for um tolo, né? Eu quero um peixe, toma uma pedra aí. Me lembrei também. Olha só. Qual filho que pedindo ao pai um peixe, ele vai dar uma serpente? Ou um pão vai dar uma pedra. Misericórdia. Querido, nosso Pai Celestial tem o melhor para nós. Amém? Na continuidade do texto, vamos lá. A revolta de Absalão. 1. A fraqueza do reinado de Davi. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício do pecado cometido por Davi. Como falou Natã, sua vida seria marcada por inúmeros problemas. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino acumulavam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo. O servo de Deus deve fazer de tudo para proceder corretamente perante Deus e o povo, pois a fragmentação de sua vida moral e espiritual pode abrir portas a uma tempestade incontrolável, levando-o a significativas perdas. Daí a exigência de Paulo: sejamos irrepreensíveis. Muito bem. Ponto 2. O Absalão político. Ao registro do plano da insurreição de Absalão, em 2 Samuel 15, ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática, a revolta contra seu pai. De 2 maneiras, Absalão procura impressionar o povo. A primeira, se exibindo com carros, cavalos e homens que corriam diante dele. A segunda, a lisonja. O Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava o espírito de grandeza. Era comum aos reis do Oriente terem servos que iam adiante de seus carros que, por vezes, variavam de 3 a 4 homens. Mas Absalão apresentava-se com 50. Ainda exercia uma função que não era sua. Ele sentava-se à porta da cidade como juiz, mas não o era. Que prepotência! Meu Deus. Apresentava as falhas no setor administrativo do rei,
dizendo que não havia pessoas capazes indicadas pelo rei para atender ao povo. Depois fazia falsa bajulação. Ele dispensava algo que era digno a todo filho de rei, reverência. Antes demonstrava falsa humildade. Tudo não passava de dissimulação. Ainda, falsa devoção a Deus. Dizia que havia feito um voto a Deus, mas tudo era apenas uma ação mentirosa para enganar o rei. Finalmente, habilidade em ser sagaz. As pessoas se deixaram levar por toda essa ação sagaz, sem que percebesse seu real significado. Tu viu que o negócio ficou realmente estreito ali, né? De tudo quanto é lado ele manobrava, né? Manobrava o povo de tudo quanto era jeito. Quando se busca, né, aquilo que quer, né, uma ganância de querer alcançar algo, mas o pior de tudo era o sentimento que estava, né, ancorado no coração dele. Tudo aquilo ali para atingir alguém lá do outro lado. Isso aqui é terrível. E quando a pessoa busca algo até para o seu próprio interesse, você vai até entender. Agora a pessoa busca algo apenas para ver o outro lá pior. Isso que é mais complicado ainda. O sangue, né? Próprio sangue. O próprio sangue, né? Nem fala da língua do perigo aí. Ele era manipulador mesmo. Muito complicada a situação dele aí. Ponto 3, vamos lá. Proclamando-se rei. Absalão foi para Hebrom com permissão de seu pai, mas ele o fez com falso pretexto para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens e, ao seu sinal, ao som de trombetas, deveria ser proclamado a todo Israel. Absalão, reina em Hebrom. Por que Hebrom? Esse jovem sabia que, no seu histórico, Hebrom estava ligada com a monarquia de Israel. Foi nela que seu pai fora coroado, e que seu reinado durou ali 7 anos e meio. Absalão tinha consciência de que havia, da parte de Judá, um sentimento muito especial por esse lugar. Estrategicamente, buscava apoio naquela região. Ele fez um convite especial para 200 pessoas escolhidas a dedo, que eram de influência, mas não sabiam de nada, e levou também um dos conselheiros do rei Davi, Aitofel. Não sei se é Aitofel ou Aitofel. Desse modo, estava montado todo o projeto para a conspiração de Absalão. Continuando, ponto 4, vamos ver. A lealdade dos servos de Davi. Ao tomar conhecimento da ação de seu filho Absalão, Davi apronta para fugir. Sem dúvida, isso era consequência da espada que viria sobre sua vida, como fora profetizado. Ao sair Davi de Jerusalém com seus amigos, a primeira parada que faz é em frente ao Monte das Oliveiras, que tem ligação com a Via Dolorosa. Onde ele foi parar, hein? Meu Deus! Junto com Davi vai muita gente, mas o texto faz um destaque à lealdade de um estrangeiro de Gata, cujo nome era Itai. Davi insistentemente solicita que ele volte a ter como rei Absalão, o que não faz, mas se coloca à sua inteira disposição com toda fidelidade, afirmando que ficaria ao seu lado, quer fosse para a vida, quer para a morte. Meu Deus, isso tocou profundamente o coração de Davi, pois tal posicionamento deveria partir, isto sim, de seu filho. Eita consequência dura lá na frente. Que situação, hein? Meu Deus. É aquela história, né? Quando a palavra diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Às vezes, o que se vai encontrar em fora é justamente isso. Pessoas com uma dignidade tão tremenda,
né? Uma fidelidade tão tremenda, que muitas das vezes o seu próprio irmão ali de sangue, talvez você não tenha esse relacionamento com o seu irmão ali de sangue. Como você tem com essa pessoa que nem teu parente é. Mas a pessoa tem uma consideração por você e você tem também de forma recíproca para com ela, que é algo assim muito tremendo. Se torna o que a palavra diz: amigos mais chegados do que irmãos. Continuando, vamos lá. Ponto 3. A morte de Absalão. 1. Coração de pai. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o próprio filho, dividindo-o em 3 companhias. Uma sob a liderança de Joabe, outra de Abissai, ou Abissai, né? E a última de Itai. Ele se propõe a ir para o combate, mas o povo não permite. 2 coisas importantes devem ser entendidas aqui. A primeira é o valor que o povo via em Davi. Sendo ele um grande guerreiro, uma pessoa capaz, ainda que estivesse pagando um alto preço, as pessoas sabiam do seu valor e que por causa disso ele era o alvo principal. A segunda é que o povo queria evitar que o próprio pai tivesse que confrontar com o filho. Todos viam a dor que Davi sentia ao formar aquele exército para lutar contra seu filho. Por isso pediu que se tratasse o jovem com brandura. Deixa eu ver, né? Olha, essa cena aqui me inspira, né? Um filme para você poder assistir aquele momento ali, aquela situação ali. Sabe aquela coisa assim? Pai ali, com o coração na mão e o próprio povo, não, Davi, não guerreia essa guerra. Meu Deus. Não é porque? Ele previu até um sinal de trágico, né? Não seria um sinal de um final feliz, né? Imagina, filho contra pai, pai contra filho. Tudo isso, consequência do pecado. Meu Deus. É forte, né? A gente vê que é tipo uma extensão. Não tem aquela coisa da pirâmide? É uma extensão, gente. Não tem como. A Bíblia diz que um abismo gera o outro. Aí você faz uma coisa aqui, Deus perdoa o seu pecado, mas a consequência, né? Ficaria agarradinha, né? Meu Deus, misericórdia de nós. Meu Deus. Vamos ao ponto 2. O preço da rebelião de Absalão. A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca do poder, custar-lhe-ia a vida. Os homens de Davi entraram em combate. A vitória facilitou a vitória de Davi, pelo fato de a floresta na qual os homens de Absalão embrenharam-se ser traiçoeira. Em alguns relatórios bíblicos, forças naturais contribuíram para que o povo do Senhor fosse vitorioso, como lama, insetos, doenças, o que prova que Davi age como ele quer. O que prova que Deus age como ele quer. 20.000 homens de Absalão foram abatidos. Vendo que estava perdendo a batalha, fugiu sobre um mulo que acabou preso nos ramos de um grande carvalho, suspenso pelos cabelos entre o céu e a terra. Parece até aqueles filmes que tu vê aquela armadilha assim. Ele já tinha preparado tudo isso, né? Meu Deus. Joabe tomou conhecimento da situação de Absalão, irando-se, porque o homem que lhe trouxe a notícia não o matara. O mensageiro lhe disse que não poderia ter feito isso, ainda que fosse para ganhar 1.000 moedas de prata, pois tinha ouvido o pedido do rei. Joabe então foi até Absalão e traspassa-o com dardos. Depois disso, o combate termina. O filho de Absalão foi trágico. O fim de Absalão foi trágico, porque ele agira como usurpador rebelde. Pela lei, deveria morrer. Toda rebeldia tem seu preço.
Por isso, o melhor é sempre evitá-la. Olha, posso falar, contar uma situação? Eu vi dessa igreja, né, da igreja aqui da Rua Itaboraí, igreja não, né, dessa congregação, né, e cheguei ali ainda bem criança, devia ter uns 8 anos mais ou menos, e ali vi muita coisa, uma igreja assim que a gente via muito milagre, era câncer, sabe, muita doença, ali a gente via Deus operar ali um milagre. Aí, um certo período, entrou uma irmã que ela tinha uma voz linda, sabe? Aquela irmã, ela manipulava todas as situações da igreja. Meu Deus. O grupo de louvor, o grupo das mulheres, enfim, tudo. Um dia ela fez uma encrenca na igreja, mas tão grande, gente. Ela era estrategista, ela nunca aparecia. Sempre assim, gente. Ela agia por detrás, fazendo as coisas, e ela não assumia aquilo. Todo mundo sabia que era ela, falava, mas eu vi você fazendo. Enfim. Um dia teve uma confusão lá muito grande entre ela e uma pessoa, e na verdade ela jogou a pessoa e ela ficou. O Senhor falou que ia cobrar. Aí ela começou, apareceu um problema nos rins, os rins paralisaram, e ficou fazendo diálise, até que veio morrer, deve ter uns 4 anos, mais ou menos. O Senhor falou que ia cobrar. O Senhor cobrou de um e de outro. Porque ela agiu só quietinha, entendeu? Ela ia só lançando os dardos dela. E a outra pessoa fez escândalo na porta da igreja. Os dois já desceram a sepultura. Então, a gente não vai dizer que Deus vai cobrar da mesma forma, mas às vezes é aquela questão que a Bíblia diz, por isso que é entre vós muitos fracos e doentes, porque na verdade a pessoa que está ali manipulando as coisas, e ela está participando do corpo de Cristo, Meu Deus, né, gente? A gente sabe que a gente erra de várias maneiras, a gente se aborrece, às vezes a gente fala uma coisa que não é para falar, né? A gente faz besteira mesmo, não é? Mas assim, não fica manipulando as coisas não, porque Deus não é Deus de brincadeira. Olha, eu conheço uma pessoa no mar que vai gostar muito de ouvir o que você está citando agora. Eu também conheço. Sabe por quê? A pessoa pode estar até fazendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, Isso. E participando ainda do corpo de Cristo. Uhum. A seu tempo, Deus há de cobrar. Por isso que nós temos que permanecer na posição a qual o Senhor nos chamou. Verdade. Temos que permanecer. Continue adorando, continue louvando, engrandecendo o nome do Senhor, com sinceridade no coração. Porque a palavra diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então a separação, quem vai fazer é o Senhor. Tu só tem que continuar naquilo que você foi chamado por Deus. Entendeu? Porque fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Deixa ele fazer, deixa ela agir, deixa ela fazer daquele jeito lá. Não se preocupe. Tão somente continue adorando a Deus. Porque no tempo certo, o irmão acabou de citar aqui, ó, Deus, ele cobra. Ele vai cobrar aquela situação, não vai deixar impune, porque, querido, pode os homens não estarem vendo, mas Deus tudo vê. Nada foge aos olhos do Senhor. Então, quem pensa que está fazendo e acontecendo e acha que vai se dar bem no final, me parece que é no espanhol, né? No espanhol, a vírgula é chamada de coma. Né? Então, não viu quando uma pessoa está num estado, né, que o médico diz, fulano está em coma. Viu? Aquele momento ali, vírgula, não é ponto final. O coma, a pessoa pode levantar a qualquer momento, ou dali partir. Tá? Então, o coma é só uma vírgula. Ou seja, Deus ainda pode fazer muita coisa
na vida dessa pessoa aqui, ó. Tá ali no coma. Aqui já acabou. A vírgula é ponto, então daqui não vai seguir mais isso. Mas não sabemos se a gente de Deus é diferente. Justamente essa pessoa. Por isso que é Deus está complicado, minha irmã. preparando. Irmã, por isso que é complicado. Ah, fulano está em coma, porque não sei o quê. Desligar os aparelhos. Isso é a cabeça do homem, né? Você está entendendo? Porque o coma, se você trazer para essa ideia ali, né, de que representa a vírgula, ou que a vírgula é o coma, então a história continua ainda. Ainda tem algo para contar ainda. A palavra diz que a última palavra é do Senhor. Olha aí que bonito. A palavra vem dele, né? É quando ele não. Só termina quando ele assina. Opa. Se ele não assinou, então. É ele que vai colocar o ponto final na situação. Ponto final não do homem, mas sim de Deus. E aí? Muito forte isso aí. Não é? Vai questionar com Deus agora. Eita, não é? Coitado do homem, né? Misericórdia. Eu estou falando porque eu já vivi experiências. Opa, irmão. Ó, deixa eu contar porque às vezes as pessoas, por você às vezes entender a palavra, pregar ou falar, então acha que você está querendo se engrandecer, se exaltar, entendeu? Às vezes quando a minha irmã estava internada, muitas pessoas assim, ela não vai sair dessa. Eu falei assim, onde a vida, a esperança. Outra coisa, o médico deu a palavra dele, ponto final, mas o Senhor ainda não deu. Olha aí. Quando o Senhor dá, aí sim nós vamos aceitar e vamos entender que foi da vontade dele. Maravilha. Eu já vivi isso muito com duas pessoas da família. Essa foi a última, essa última que faleceu, e a outra foi a primeira, entendeu? Como essa é uma palavra revelada. É revelada, entendeu? Se a pessoa não entender, a pessoa tem que ser muito. fora do Eu falei não. de Deus. E no último momento, eu só realmente aceitei. E detalhe, o Senhor já tinha confortado meu coração de uma tal forma. Glória a Deus. De uma tal forma que quando veio a notícia que já tinha acabado tudo, que o Senhor já havia levado, o que aconteceu? Eu fui a única da família que se fia de pé para poder confortar, para poder estar ali apoiando o coração. Deus te preparou, né? Preparou, entendeu? Porque o Senhor já tinha falado que a última palavra é minha, não é do homem. Então nós temos que crer nisso daqui, que é na palavra, entendeu? Então não adianta mais não, já está perdido, não está perdido não. Porque aí quando a vida é a esperança e a última palavra vem do Senhor. Glória a Deus. E Ele que determina todas as coisas da nossa vida, não é? Maravilha. Mas isso é assim, é uma intimidade que nós adquirimos ao longo do tempo com Deus. Você só fala isso quando você tem intimidade com o Senhor que você conhece. Ó, no período que o meu marido ficou internado, de um dia para o outro ele parou de falar, entendeu? Só a mente funcionando. Foi uma experiência assim que eu tive, que hoje eu tenho muito medo de pecar. Gente, eu não sou hipócrita não. Eu sei que eu peco, mas assim, qualquer coisa que eu faço assim, às vezes assim, alguma coisa que me aborrece, a gente se ira, fica com raiva, vou fazer assim, mas olha, gente, eu me lembro logo do que eu vi. Aí o irmão Domingos, né, o pai da missionária Ana Lúcia, falou assim, olha, vou levar você numa igreja, vou levar ele numa igreja mundial. Eu falei, tá bom, tem milagre e tal, o homem, Deus usa com milagre. Aí ele falou, ouve o programa às 5 e pouca da manhã. Eu liguei a televisão, sabe aquele chuvisco que dava assim? 5h25 da manhã, começou aquele chuvisco, e a televisão não abria, televisão boa, de repente a televisão fez assim, ó, pá, fechou. Aí eu, meu Deus, sabe o que é o Espírito Santo? Olha, meu coração ficou assim, pensei que o coração ia sair. Aquela taquicardia, eu falei, meu Deus, o Senhor levou. Aí o Senhor falou no meu coração mesmo, ele preparou, ele levou. Meu Deus, será que isso é de mim? Eu ainda não tinha, eu sei, eu sempre fui temente, mas ainda não tinha a experiência que hoje eu tenho com Deus.
aquele amadurecimento. Olha, eu falei, meu Deus, quando foi 5h25, aí 5h30, quando aquilo fechou tudo, eu falei, estranho demais. Aí fui orar, daqui a pouco o Mateus bate na porta com a Marcinha, né, a ex-mulher, e mandaram levar um documento. Eu falei, ele morreu. Eu matei meu filho, morreu. Então, gente, Deus, Ele fala com você, é a experiência que a gente tem que ter. É a experiência que você tem que ter com Deus. Também, né? Você deixa o Senhor. Eu não me desatei, entendeu? Sofri, né? Claro, sofri pra caramba. Tem como Na verdade, sofrer, 19 anos de casado, você sofre, né? Mas assim, são coisas que a gente, sabe, é uma coisa que passa, como é que chama? Você faz uma retrospectiva da tua vida toda, aí você vê, será que eu perdi meu tempo? Será que eu, nesses 13 anos, será que valeu a pena eu ficar na minha posição? Valeu. O Senhor me guardou meus filhos. Hoje eu vejo o Marcelinho que não queria se batizar, não bebia, não fumava, pelo menos eu não sei, nunca soube. Mas assim, não tomava uma posição, mas também me ouvia, entendeu? Não faz isso, não faço. Não vai ali, não vou, entendeu? Então, assim, eu louvo a Deus, porque Deus me livrou de muitos laços, que eu poderia ter me enrolado em muita situação errada, até mesmo, já até te falei, dentro do hospital, muita situação veio para mim, o Senhor não me deixou me enrolar, entendeu? Não me deixou cair, e porque eu sou boazinha, não. Porque, na verdade, assim, o pecado do meu marido me trouxe um peso de temor muito grande, entendeu? Ele pecou, viveu dentro da igreja tomando ceia, em pecado, e um presbítero da casa do Senhor. E aí a gente lê isso aqui, não dá medo? A rebelião, as consequências realmente vêm. A consequência do pecado, aí você fala, Jesus, muito obrigada, porque estou de pé. Hoje é meu aniversário. Sério? Já agradeci muito a Deus, por quê? Porque estou de pé, gente. Estou de pé na presença do Senhor, isso não é bom? Né? Estou cuidando de mim, cuidando da minha casa. E coisa melhor, né? Vamos então para a conclusão? Vamos. Eu fechei até a revista. Empolgação. Com esse episódio, aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebelião. Jesus. Busquemos a sabedoria e prudência divinas, para que não experimentemos a ira de Deus, a ira do Deus justo e verdadeiro. Sejamos fiéis e santos. Isso é muito bom, né? Presbítero, vem aqui para frente. Muito orar bom, pela hein? nossa irmã, diaconisa Marcele. Agora, Eu faço Aniversariante do dia. essa lição de hoje foi muito Vem cá, gratificante. menino. Foi muito maravilhosa. Que maravilha. Só nos faz ficar mais perto de Deus. Nos fortalecer cada vez mais. Verdade. eu ia fazer surpresa, mas agora falou. Estragou a surpresa, irmão. Queremos receber a restauração aqui. Mas se quer vir aqui na frente também, vem aqui. Dar a oportunidade. O Senhor nos concedeu. Glória a Deus. Bendito por Deus, soberano, amado e eterno Pai Celestial. Aleluia. Pai amado, primeiramente, Deus Santo, te peço perdão por tudo, Pai, que eu tenha feito e que não tenha agradado a Ti. Meu Deus. Deus Santo, nesta manhã, Pai, eu quero lhe agradecer pela vida, por mais um ano de vida da Tua serva, de Diaconisa Marcele. Abençoa a tua filha, Senhor. Eu te agradeço, Deus Santo, aleluia, porque em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provas, ela não tem desanimado, aleluia, de estar na tua casa, nos teus atos, fazendo aquilo no qual o Senhor colocou em tuas mãos, no qual, Pai amado, aleluia, brotou em seu coração e principalmente no qual ela ama fazer, é que está te louvando e engrandecendo o teu santo nome. Glória a Deus. Por isso eu te peço, Deus Santo, bênção sem medida, que o Senhor possa lançar sobre tua filha. O Espírito Santo de Deus, que o
Senhor possa, aleluia, redobrar a unção sobre ela. Maravilha, Que o Deus. Senhor possa, aleluia, realizar, Pai amado, cada petição, cada oração que a tua serva tem te clamado, tem te orado. Porque, Pai amado, eu já creio que cada lágrima que cai de teus olhos, o Senhor tem recolhido. O Senhor tem olhado pela tua filha, tem olhado pela tua casa, tem olhado pela tua família, tem guardado lá da tua serva, não tem deixado faltar o alimento, Pai amado, aleluia, de cada dia. Meu Deus. Por isso estamos aqui, Deus, se alegrando com esta data, Pai amado, aleluia, com a tua serva. Bendito seja. Porque até aqui nós temos visto, Pai, que o Senhor tem ajudado, o Senhor tem consolado, o Senhor tem alegrado o coração dela no distante, mesmo em meio às dificuldades. Por isso eu te peço, Deus, continue, Pai, aos teus cuidados da vida da tua serva. Aleluia. Toma os teus filhos, a tua nora, os teus netos, os lares dos teus netos, os teus irmãos, os teus filhos. Que através do amado testemunho da tua filha, elas possam vir, aleluia, caminhar para alcançar, aleluia, a tão determinada salvação que todos buscam em nome de Jesus. Ser com ela nesta data, ser com ela todos os dias, todos os instantes, em todos os momentos que ela precisar de ti. Aleluia. Por isso eu te oro e te agradeço, Pai, pela vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Para conseguir vencer as lutas, as batalhas, mas a vitória é em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Emoção, São muitas emoções. emoção, né? Diaconisa Marcela tem sido, né, a voz de veludo que tem ecoado aí pela internet em cada coração. Glória a Deus. Posso estar recebendo também aí os parabéns dos nossos queridos internautas que estão nos acompanhando, né? Glória a Deus. E aqueles que porventura irão receber o material mais tarde também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar orando pelo término, em nome do Senhor, nosso Deus e Pai. Que maravilha, Senhor, podermos participar desse momento tão glorioso na Tua presença, no qual, Senhor, podemos, aleluia, festejar com a Tua serva, Senhor. Mais um ano de vida da Tua filha, ó Pai querido, e o que é melhor, na Tua presença, Senhor. Que maravilha! Obrigado, porque até aqui o Senhor tem guardado a tua serva, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado segurança, confiança, o Senhor tem, aleluia, aleluia, nos feito vencer. Em Cristo somos mais que vencedores. Ó Pai querido, estaremos agora nos despedindo dos outros, mas não da tua presença. Por isso nos leve na tua santa e gloriosa paz. Nos livra, Senhor, de todo mal. Continue acampando os teus anjos ao nosso redor. Continua, Senhor, nos dando escape, livramento. Que possamos, segundo a tua vontade e o teu querer, estar no Senhor logo mais à noite para celebrarmos este momento, ó Pai querido, na tua casa. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nos conduza, Senhor, em paz, em segurança aos nossos lares, aos nossos afazeres, nos tomando pela tua mão direita e nos abençoando em nome de Jesus. Estende suas mãos assim, que o poder e a unção do Espírito venha sobre todo o povo que aguarda a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todos digam Amém. Está terminada assim o Senhor Jesus. Peça a mão do irmão para o seu lado. Fala para ele, foi bom você ter vindo nessa manhã, em nome de Jesus.
Você vai amei a aula de hoje. Que assim. maravilha! Deixa eu eu mostrar amo aqui o toda a povo narração. aqui. Isso, mostrar o povo aqui. Opa! Muito Não, boa. Glória a aula, Deus. Muito boa. Oh, glória! Maravilha! Glória a Deus. Glória a Deus. Até o nosso próximo encontro, queridos. Gente, tem pãozinho, uma panela, tem que fazer um café, né? Glória a Tem a Deus. diaconisa Cristina te falando. Falou? Falou, ela falou também.